quais são os 7 sinais, as 7 red flags que você deve ter aí assim tatuado no seu braço para você se atentar, para você não fechar um cliente, ou se você já tiver um cliente nesse perfil, você demitir ele logo. Vem comigo. Excelente, agora que você chegou até aqui, muito obrigado, e eu quero te deixar um recado rapidinho. Clica aqui nos links da descrição, tem links úteis aqui, links de Ask para você ganhar créditos, como Menos AI, Lovable, Replit, tenho certeza que vai ser legal para você, clica lá e ganha seus créditos adicionais. Também links úteis dos nossos cursos, enfim, dos nossos materiais, dos nossos grupos. É só você clicar lá, tenho certeza que vai ser legal para você. Agora, vamos para as bandeirinhas vermelhas aí, para você ficar atento, viu? Porque eu vou te falar, isso aqui é com base na casca, na experiência, beleza? O que a gente já passou aqui com mais de 5 anos de agência digital, prestando serviço para clientes de todos os tamanhos diferentes. Primeiro item aqui é o cliente fora do ICP. O que é ICP, Igor? É basicamente o seu perfil ideal de cliente. Então pega a sua lista aí de 20 clientes, de 10 clientes e dá uma olhada nos seus melhores clientes. Veja o que eles têm em comum e aí você tem um padrão de perfil de cliente ideal. Entendeu? Por exemplo, meu ICP são clínicas médicas que faturam acima de 100 mil reais, que investem em mídia a partir de 3 mil reais, por exemplo. Entendeu? E que tenham pelo menos uma pessoa no marketing. Isso é um ICP. E aí a sua prospecção, a sua fala, os seus anúncios, seus conteúdos, eles são direcionados às dores, às soluções para esse ICP, beleza? Aí vem uma serralheria lá de uma cidade que você não atende e tal, entendeu? Poxa, você vai pegar esse cliente? Você pode até pegar, mas você não vai ter tanta expertise ali do mercado, né? Enfim, do negócio para você fazer um bom trabalho, ou às vezes nessa relação do cliente, né? Eu também não estou falando para você ter só um perfil ideal de cliente. Você pode ter padrões diferentes, principalmente se você tem uma agência que não é nichada, ou que você atende vários segmentos diferentes. Mas você pode ter algum padrão ICP também mais genérico, só de questão de estrutura e faturamento e verba de mídia, por exemplo, entendeu? Mas não, tente não pegar cliente fora do seu ICP, porque normalmente quando você faz isso dá problema. Segunda red flag é cliente burocrata demais, cliente caça pelo em ovo. Isso aqui acontece muito com clientes, por exemplo, de redes sociais. Eu já tive um cliente aqui que falava assim, cara, rede social para mim é o que eu menos importa e tal. Não, isso não dá dinheiro. Beleza, concordo plenamente ali, né? Se você for esperar o retorno direto do serviço de redes sociais, né? Para empresas principalmente. Só que a pessoa era um satanás enquanto aprovação e coisas de redes sociais, cara. Era uma pessoa muito burocrata, assim. Então a gente não conseguiu desenvolver o trabalho. Qual que foi o fim? O cliente saiu, encerrou o contrato. Mas, cara, tem gente que é muito chata, assim, você vai me desculpar, muito chata, em coisas desnecessárias. Eu não tô falando assim, poxa, o cara é chato ali, ele não tá liberando uma campanha porque tem erro de planejamento ou tem erro de setup. Beleza, se tem, ok. Erro não tem que liberar mesmo, não. Mas agora, cara, aquele negócio, você fala assim, velho, cara, essa curvinha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa curvinha aqui, que você tem que pegar até assim pra ver, né? Essa curvinha aqui, ó, essa curvinha tá errada, entendeu? Nossa, no cliente ele vai achar que minha empresa é um cocô de galinha, se ele vê essa curva assim, então tem que fazer assim, tá bom? Ah não, esse verde aqui, aí tipo assim, a cor da marca dele é verde e branco. Então, mas esse verde aqui, o tom dele, entendeu? Tá um pouco esmaecido assim. Então, você entendeu aí o que eu quis dizer, né? Esse tipo de cliente é chato demais, porque drena a sua energia, testa a sua paciência. Por outro lado também, assim, se você passa por esse tipo de cliente, você é um monge quase, né? Então, bora pro terceiro aqui, senão eu começo a ficar até com raiva pra falar desse tipo de cliente. O terceiro tipo de cliente eu nem preciso falar muito, né? Porque é o cliente que falta com respeito, o cliente ignorante, estúpido, né? Que fala mal, assim, sabe? Aquele cliente estúpido, esdrúxulo, entendeu? Esse tipo de cliente é uma questão que às vezes a pessoa não teve uma boa infância, não teve uma boa educação em casa. Então é aquele tipo de pessoa que não vale a pena você gastar o seu fosfato ou você sequer tentar discutir com um satanás desse, entendeu? É melhor você basicamente falar assim, ó, cara, então tá bom, tchau e benção, beijo, tchau. Obviamente, se não forem coisas criminosas, né, envolvidas ali numa questão de discurso e tal, beleza. Se for só no campo, você vê que o cara é um troglodita, entendeu? A mulher, o homem, um troglodita, você encerra a relação, tchau e benção, porque esse tipo de cliente aí, cara, você não é obrigado. Mas ele paga muito bem. E daí se ele paga muito bem? A não ser que você venda a sua honra, venda a sua paciência, o seu fosfato diretamente por dinheiro. Aí vale a pena. Fora isso, cara, na minha visão, eu acho que você não deve atender não. Quarta red flag importante, essa aqui ela é mais previamente na negociação ali do que de fato no contrato em andamento, tá? Porque você fechou, fechou. É o cara que chega pra você e fala assim, o negócio é o seguinte, eita, né? Eu tenho a empresa, conheço a agência, babá, mas meu contrato não tem multa, entendeu? Eu quero sair quando eu quiser, tá bom? Tá bom. Cara, esse cara, você pode perceber nesse discurso, eu não tô falando aqui, eu não sou contra de você às vezes ter contrato sem multas, não, entendeu? Pode ter, eu já tive, né? Eu tenho um contrato aqui que é sem multa, né? Mas você avalia os riscos aí disso, né? Mas quando o cara chega com esse discurso, né? Porque não pode ter multa, é um absurdo, a agência prender, cara, enfim, mostra muito o perfil dessa pessoa, entendeu? Raramente você vai fechar um contrato com a Ambev numa distribuidora, entendeu? Dependendo ali, né? Poxa, tem que ter um tempo de fidelidade, não tem jeito, cara. Quem fala esse discurso para você de falar assim, não, quem oferece tempo de contrato é inseguro, que não entrega resultado, blá blá blá. Na verdade, quem tem esse discurso de
basicamente, né, sem multa, de forma aberta, ok? E fala isso como se gabando, né? Ele não tem amor ao caixa dele, né? Ele não é uma empresa, ele deve ter muito dinheiro já, que ele não precisa de um fluxo de caixa consistente, de uma previsibilidade de caixa ali, entendeu? Ele já é muito organizado financeiramente, às vezes é por isso, entendeu? Novamente, eu não sou contra contrato sem multa, tá? Eu acho que você tem que ser muito bem negociado. Você tem que ter, talvez, ali um aviso prévio muito bom para você combinar, para você se programar financeiramente com o seu time, com o seu negócio, entendeu? Então, assim, mas é uma red flag, porque esse tipo de cliente é aquele cliente que se ele se irritar com, sei lá, com o peido que ele deu ali no dia, ele vai cortar você na hora e você vai ficar com a mão na frente e outra atrás. Às vezes é um projeto grande que demanda, por exemplo, sei lá, um custo seu fixo e tal, né, o mais alto, aí você vai ficar no prejuízo. Por exemplo, eu tenho um cliente aqui que hoje é o meu maior contrato, ele não tem multa rescisória, tá? Mas ele tem um aviso prévio de 75 dias, entendeu? Então, assim, pelo menos 75 dias após o cancelamento dele, eu tenho o meu capilé ali, né? Pelo menos um mês e pouco ali eu tenho, entendeu? Então, assim, é muito importante você prever isso, tá? E negociar isso muito bem negociado, porque esse tipo de cliente aí, meu filho, esse aí é danado, viu? Aqui da red flag aqui, esse é engraçado demais, cara. Porque o cara sempre chega pra você na negociação falando assim, velho, você já é a 76ª agência em 2 meses. Esse povo de agência não sabe trabalhar. Quando o cara começa esse discurso, aí faça as contas, né? Matemática básica ali. Pô, se eu sou a 4ª agência em 6 meses, sei lá, em 8 meses, a cada 2 meses você trocou de agência. Não é possível, cara, não é possível. Uma pessoa dessa aqui, ela tá muito animada, né? Porque se de 2 em 2 meses ela trocou de agência, você acha que vai acontecer o quê com você? O que você acha? Você é esperto. Você vai rodar também, cara. A não ser que ele ame você, seja apaixonado ali, ou goste por algum milagre do destino aí, goste do seu trabalho, e aí ele fica, entendeu? Mas normalmente, só responder um cliente aqui, né? Porque, tá vendo? Incêndio é complicado. Normalmente é isso que acontece, entendeu? O cara, ele acaba, né, ele usa o mesmo modus operandi e a sua agência vai virar mais uma na pilha dele ali de insucesso das agências. Mas, na verdade, o problema é ele. Então, se o cara dá esse red flag aqui, cara, ai, rapaz, você já fala, meu amigo. E eu vou te falar melhor, um combo. Eu estava negociando esses dias com um cliente, que era o combo do inferno de cliente. Por quê? Porque ele pegava o ponto anterior, que era o contrato sem multa, não paga multa, bababá, e o cara que pede... O cara que reclama das agências, entendeu? Que já passou por 38 agências em 2 dias. Então, nesse cliente aí, meu filho, graças a Deus nem fechei, não abri mão das minhas cláusulas aqui, né, do que eu preciso, e ele simplesmente foi pro mercado, entendeu? Então, às vezes você tá com algum cliente assim, você tem que tomar cuidado. Se você não está com esse cliente, você está negociando com algum assim, cobra mais caro pelo menos, porque aí o dinheiro vai ser mais alto, entendeu? Do que você ficar aí, né, tomando esperança à toa, beleza? Então, vamos pro próximo ponto. Esse é o 6º ponto. O 6º ponto é, eu só pago pelo resultado. Só se você me der dinheiro, eu vou te pagar. Entendeu? Esse aqui, cara, velho, assim, esse vídeo tá me dando muita raiva. Esse, você já entendeu, né, assim, o motivo, né? Porque se o cara fala dessa forma, entendeu? Ele é um completo ignorante, a verdade é essa. Ele não entende nada de como funcionam as coisas dentro da construção de uma imagem, da construção de um negócio, né? Entendeu? Dá vontade de você perguntar para esse ô infeliz, o filho do diabo, deixa eu te falar, quando você abriu esse açougue aí, no primeiro mês ele já se pagou? Você já chegou no break-even? Você investiu, sei lá, 300 mil reais para montar essa jossa desse estabelecimento aí, entendeu? Tá lá, vendendo. Foi mesmo, foi assim, no outro dia já chegou aí 700 pessoas e compraram e acabaram com o seu estoque e fizeram você lucrar 200 milhões de vezes mais? Responde para mim, ô infeliz, entendeu? O que ele vai falar para você? Ah, não, mas veja bem é o cacete, entendeu? Não existe esse conto do vigário, entendeu? Então, se o cara já chega pra você assim, eu só vou pagar pelo resultado, tá? Você fala assim, não, então tchau e bem, você vai procurar outro trouxa aí. Lembra que todo dia acorda como é que é o ditado, cara? Sei lá, um esperto e um bobo, né? E eles se encontram. Então, talvez aí o bobo não seja você, tá? Porque se você cair nesse conto do vigário, cara, você é muito burro, a verdade é essa. E por último, não menos importante, é o cliente que fala assim, só pago pós-antecipado, ou seja, você presta para mim o serviço em 30 dias e eu te pago depois, entendeu? Porque como que eu vou contratar um muro e vou pagar ele antes de você me entregar? Como que eu vou contratar não sei o quê, se não sei o quê do não sei o quê não me entregar, entendeu? Esse tipo de cliente, dependendo do projeto, dependendo, né, enfim, do contexto, até vale a pena você pegar, entendeu? Porque se for uma pessoa já da sua confiança, mesmo assim, né, hoje em dia, confiar até no você mesmo tá difícil, então é complicado. Mas, novamente, entra um pouco ali na dica sobre a questão da multa, né? Você tem que olhar com carinho ali, entendeu? Porque se você não negociar bem, você pode levar prejuízo, tá? Só que nesse caso, esse tipo de cliente, normalmente, o cara que quer pagar você depois de 30 dias, o que acontece? Nesses 30 dias, que é planejamento, às vezes são entregas menores, ele vai no final e vai falar assim, não vou pagar não, você não me entregou. Eu contratei 12 postagens aqui, você não me entregou 2 até agora, né? Não recebi, não vou pagar. Geralmente é assim. Mas eu falo, cocô de vaca, presta atenção, olha só.
você viu que tem um cronograma aqui? Você viu que tem planejamento, tem isso, tem aquilo. Você não tinha Instagram, você não tinha TikTok, a gente teve que criar pauta de conteúdo, teve que mandar o vídeo pro editor e tal. Então os primeiros 30 dias, por exemplo, são de planejamento. A entrega é o planejamento, entendeu? E aí o cara não entende, aí vira uma briga desnecessária no primeiro mês de contrato. Então você já pode evitar. Eu já perdi clientes aqui, clientes bons, tá? Tinha uma imobiliária aqui na minha cidade que é focada em galpão, cara. O cara vende igual água, sabe? Muito bom. Mas, assim, enfim, né? Tem que as pessoas se sentem que o cara é picareta, né? Aí o cara ainda me deu esse combo que só paga depois de 30 porque tem que ver o trabalho pronto pra entregar. Aí eu falei, velho, quer saber? Tchau, Ribinha, só. Beijo pra você. Vai pra lá, era um contrato bom, financeiramente falando. Não gosto nem de lembrar, não, senão eu fico triste. Mas foi menos dor de cabeça, eu tenho certeza disso, beleza? Bom, então esses foram os 7 pontos aí, 7 red flags que você tem que ficar de olho, porque senão, cara, você vai tomar pra dentro aí, entendeu? Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar e quero que você compartilhe ele com outro gestor de tráfego. E isso vale não só pra tráfego pago, tá? Pra agência, prestador de serviço em geral, que eu acho que da área de marketing ali, que se assemelham nesse modus operandi e negociação, tá legal? Então é isso, um abraço pra você. Clica nos links da descrição e se inscreva no canal e te vejo no próximo vídeo.